Olá, sexto ano. Aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de ciências referente ao dia 3 de agosto. E o assunto da nossa aula de hoje, turma, é o estudo das células. Então, qual é o objetivo de estudarmos as células? De conhecer as partes que a compõem, ok? Então, eu apresento para vocês aqui, para início de conversa, uma célula animal, ok? Então, levando em consideração que a presença de células é uma das características que todos os seres vivos possuem em comum. E ela é a menor unidade que forma um indivíduo, certo? Então, levando em consideração o seguinte, que os seres vivos, eles podem ter somente uma ou diversas células. Aqui eu tenho as bactérias, fungos e protozoários. Então, as bactérias, por exemplo, são formadas somente por uma célula, como mostra aqui a imagem, certo? Então, alguns fungos, né, algas e protozoários também são assim. Então, chamamos de unicelulares todos os seres vivos formados por uma única célula. Ok, turma? Então, antes de eu apresentar para vocês os tipos de tecidos, certo? Eu quero deixar bem claro para vocês que a célula, ela é a unidade básica que forma o organismo de todo e qualquer ser vivo, ok? Então, assim, não somente as plantas, mas também os animais são formados por mais de uma célula. E a esse conjunto de células, certo? Agregados, eu chamo de tecidos, certo? Então, assim, as células, quando elas se apresentam em grande quantidade, elas são consideradas e classificadas como multicelulares ou pluricelulares, porque são formadas por várias células. Então, seres multicelulares ou pluricelulares, geralmente, reforçando, apresentam diversos tipos de células diferentes. E o conjunto de células, como eu falei anteriormente, são chamados de tecido. Então, eu tenho o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido nervoso, o tecido conjuntivo, o tecido, no caso aí, conjuntivo cartilaginoso, conjuntivo ósseo. Eu tenho o tecido sanguíneo, então eu tenho vários tipos de tecido, ok? Observando essa imagem, nós podemos levar em consideração que aqui nós temos células observadas no microscópio, que é um instrumento, né, utilizado em laboratório, de pesquisa, e tem a capacidade de ampliar a imagem sem que essa imagem perca sua nitidez. Então, nesse caso aqui, células são geralmente tão minúsculas, tão pequenas, que não conseguimos enxergar a olho nu, certo? Ou seja, sem uso de lentes de aumento especiais. Assim, turma, é utilizado o microscópio para que sejam observadas. E o microscópio ele pode ser óptico ou então ele pode ser o eletrônico, que é já um microscópio bem mais moderno, né? E seguindo aqui, o microscópio óptico, né? Esse microscópio aqui bem básico, né? Utilizado em laboratório. Então, graças a essa máquina, hoje nós podemos saber as principais estruturas de uma célula. E as estruturas que compõem uma célula, eu vou apresentar para vocês de uma forma bem básica, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo que eu vou apresentar para vocês agora há pouco.
Então, aqui nós temos um microscópio óptico. Esse microscópio é bastante usado em laboratório. Nós temos aqui as lentes ocular, né, onde nós colocamos o olho. E nós temos aqui a lente objetiva, que nós vamos regulando. E colocamos aqui na base, certo? Nessa base aqui nós colocamos, né, a placa de pétreo, colocamos o material a ser observado. E as objetivas, elas vão ter a capacidade de ampliar essa imagem centenas ou até milhares de vezes, sem que essa imagem ela perca a sua nitidez. Então, graças a esse instrumento, que com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, ele foi se modificando e tornando mais fácil para nós o estudo das células, ok? Então, aqui eu tenho uma célula humana, né? E eu tenho aqui, claro, essa parte externa, que é a membrana plasmática. E eu tenho essa parte intermediária, que é o citoplasma. E eu tenho a parte central, que é o núcleo, basicamente falando. Professora, a senhora está apresentando aqui vários nomes, além dos que a senhora falou, certamente. Porém, vocês ainda irão estudar a função de cada uma dessas organelas citoplasmáticas. Por quê? Porque são organelas que estão mergulhadas dentro do citoplasma. E cada uma tem uma função específica, tem uma função direcionada, ok? Então, nessa imagem, turma, deixando bem claro para vocês, nós temos aqui, né, o citoplasma, que é a camada intermediária. Então, esse citoplasma, aqui onde ficam as organelas citoplasmáticas, deixando bem claro para vocês, é uma região gelatinosa, rica em água, rica em sais minerais, e nele estão estruturas responsáveis por grande parte do funcionamento dessa célula humana. No caso aí, vocês podem observar que a própria imagem ela traz isso. O núcleo, essa parte centralizada aqui, é uma estrutura esférica, onde se encontra o material genético, no caso aí, né, o DNA, né, e o RNA. Nós temos a membrana plasmática. Essa membrana plasmática, certo? É uma película, camada externa, que fica em torno da célula e ela tem a capacidade de ir selecionando, escolhendo o que entra e o que sai de dentro dessa célula. Então, as células das bactérias, elas são mais simples, né, do que as dos outros seres vivos. E uma das diferenças é o fato de não possuir núcleo, certo? As células das bactérias. É diferente da célula humana. A célula humana apresenta núcleo. A célula bacteriana, ela não apresenta núcleo. Então, nelas, o material genético fica, assim, em um local chamado nucleóide, no caso aí, né? E levando em consideração também, não deixando passar despercebido, que as células das plantas e de algumas bactérias possuem também uma estrutura que fica, no caso aí, em torno da membrana plasmática, chamada de parede celular. Isso na célula vegetal. Por quê? Porque ela tem a função de proteger a célula, fazendo com que se apresente mais rígida, né? Então, assim, essa imagem aqui é de Robert Hooke, né? Então, a citologia, ou a biologia celular, é o ramo da ciência que estuda as células. É o ramo da biologia que estuda as células. Então, a palavra citologia deriva do grego, certo? Cito, né? Que significa célula, e do grego logos, que significa estudo. Então, resumidamente falando, a citologia foca-se no estudo das células, abrangendo a estrutura, abrangendo o metabolismo das mesmas. Então, o nascimento da citologia e a invenção
do microscópio são fatos relacionados. Então, esse grandioso homem aí, que tem um destaque dentro da ciência, o Robert Hooke, ele cortou um pedaço de cortiça e observou num microscópio bem rudimentar na época, iluminado à base de vela. E ele notou que existiam compartimentos vazios, os quais ele denominou de célula, né? Posteriormente, célula, que eram pequenos cômodos. Então, a partir daí, a citologia começou a desenvolver-se como ciência. O avanço dos microscópios, no caso aí, contribuiu para que as estruturas celulares elas fossem observadas e estudadas e elas fossem reconhecidas mesmo. E dentro da citologia, eu tenho a teoria celular, dentro do estudo das células. E o que é que prega essa teoria celular para nós? Essa teoria celular, certo? Significa dizer, o estabelecimento dessa teoria celular, ela só foi possível graças ao desenvolvimento da microscopia. Então, a teoria celular apresenta postulados importantes para o estudo da citologia. E que postulados são esses? Primeiro ponto, vou citar para vocês, que todos os seres vivos são constituídos por células, claro, com exceção dos vírus, porque os vírus são acelulares, ok? Segundo ponto, relembrando para vocês, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Terceiro ponto, de grande importância também, que novas células se formam pela divisão de células já pré-existentes através da divisão celular. E o que eu não posso deixar passar despercebido, que a célula é a menor unidade da vida, unidade básica, tá certo? De todo e qualquer ser vivo, tanto de origem animal como de origem vegetal. Então, deixando bem claro aqui para vocês, o seguinte, com relação aos tipos de células, né, que eu vou destacar dentro do estudo da citologia, que as células elas podem ser classificadas em duas categorias, certo? Nós temos as células procariontes e nós temos as células eucariontes. O que são essas células procariontes? A principal característica da célula procarionte, turma, deixando bem claro para vocês, é a ausência de carioteca, delimitando o núcleo celular. Então, o núcleo da célula procarionte não é individualizado. Células procariontes, quem apresenta? As bactérias, elas são seres procariontes, ok? Então, as células procariontes, elas são as mais primitivas, no caso, e possuem estruturas celulares mais simples. Então, esse tipo de célula pode ser encontrado nas bactérias, como eu citei agora anteriormente. E eucariontes? As células eucariontes, elas já são células mais complexas, né? Essas células eucariontes, elas possuem a chamada carioteca, individualizando o núcleo, além de vários tipos de organelas. Então, como exemplo de células eucariontes, estão as células animais e as células vegetais. Ok, turma? Eu espero ter contribuído para com o seu aprendizado, certo? Lá no módulo 3, façam a leitura sobre o estudo dos seres vivos, levando em consideração a nossa citologia, certo? E a nossa histologia, que a citologia é o estudo das células e a histologia é o estudo dos tecidos. E eu deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, e até o nosso próximo encontro, turma. Um abraço a todos vocês. Boa semana, boa saúde, bons estudos.